sequestra um cineasta para fazer um filme da vida dele. Passa numa ilha. E aí, esse cineasta, ele tem essa... Ele tá passando por uma crise profissional, tal, tá meio que sem tesão, fazer as coisas. E aí, quando ele é sequestrado, começa essa relação entre o sequestrador e o sequestrado. Boa e aí... tarde. Opa! Saindo da muqueca de siricatado. Eita, que tá cheirando, viu? É a melhor moqueca de siri que eu já comi na minha vida. Ó, coração. Essa muqueca é espetacular mesmo, receita da mamãe. Tanta propaganda, tanto faz pra experimentar. A gente saiu de Muritiba só pra comer essa muqueca, viu? Ô, meu lindo, coma, coma. Se não gostar, não precisa nem pagar. Vamos lá. Tá muito bom. E já vou logo dizendo, se sobrar algo na panela, vocês vão pagar em dobro, viu, lindos? Não tem perigo não, não tem perigo não. Não. Uma porção de carne do sol com aipim para a mesa 23. Ai! Cu, caralho, cacete! Pronto? O rapaz falou que o dinheiro tá no caixa e a chave tá no esconderijo. Que rapaz, Rose? O garçom que trabalha aqui. O rapaz tem quase 80 anos, Rose. Pois bem, o jovem aprendiz disse Sim. que o dinheiro está no caixa e a chave está no esconderijo. Eu até perguntei pra ele, viu, onde é que ficava o esconderijo. Mas ele não quis me dizer. Mocinha de confiança, viu? É, sim. Bora a cervejinha? Agora falou bem, bora. Eu faço às vezes. Ok. Você tá ficando velha. Você também. Quando é que vai tirar esse aparelho do dente? Mais de 15 anos com esse negócio na boca? Cuide de sua vida, viu, Rose? Cuide de sua vida. Rapainho. De uma coisa ninguém pode duvidar, viu? Sua cerveja é gelada. Pensa numa cerveja gelada, mulher? Faz mais de 15 anos que eu tenho esse estabelecimento. É a primeira vez que você bota o pé aqui. Ô, Geralda, mas a minha vida tá toda em Cachoeira. Não tem muito o que fazer aqui. Tem painho. Quanto tempo tem que você não faz uma visita a ele? Mas eu não tô aqui agora. Agora. É, agora. Geralda, nem venha, viu? Não tente me fazer sentir culpa, porque eu não vou sentir. O que o médico falou? Tá nas últimas. Morre a qualquer momento.
Tem cigarro? Parei de fumar. É o quê? Parei de fumar, porra. Como assim, Geralda? Faz parte da sua personalidade. Eu não consigo nem imaginar você sem fumar. Tô ficando velha, Rose. Eu tava com a tosse que nem cachorro gripado na chuva. Uma hora dessa eu tinha que parar. Mas você não deixou de fumar. Nem quando você estava grávida. Onde você quer chegar? Painho odiava ver você fumando, né? Imagina, Rose. Eu comecei a fumar, roubando as bitucas que ele jogava no quintal. Ele parou de fumar depois que virou crente. Depois ficou dando nó e pigo d'água em tudo. E ele ainda frequenta aquela igreja lá? Até o último dia antes de ser internado. Perdeu tudo que tinha para a igreja. É mesmo? Você imagina que um dia, fim de tarde, eu chegando do restaurante, encontro o pastor com mais 2 homens tirando a porta de casa, desparafusando mesmo. Eu fui logo dizendo, que porra é essa aí? Seu pai doou a porta de casa para a igreja. Painho doou a porta de casa. Você acredita? Como assim? Mas o que é que eles iam fazer com a porta, pelo amor de Deus? De certo, enfiar no cu. Dei logo a baixaria e fui lá. Você sabe como eu sou. Que nada, menina. Fui na delegacia e foi uma queixa. E deu alguma coisa? Deu porra nenhuma. O delegado, é da mesma tribo do pastor. Deu ruim foi pra mim. Todo dia baixava um lá na porta do restaurante. Corpo de bombeiro, vigilância sanitária, prefeitura, o caralho a 4. O bom mesmo é que eu faço tudo direitinho, tudo direitinho. Você imagina, há 15 anos que eu tenho aqui meu restaurante, nunca apareceu senhor ninguém para vir reclamar de nada. Bastou eu ir falar do miserável do pastor, que todos os dias chegava um aqui, ó, para reclamar de alvará ou de tampa de vaso de sanitário. Mas o bom é que eu sou muito darretada e prevenida. Não, mas pelo menos o bom mesmo dessa igreja é que pelo menos o pai não deixou de beber, né, Geralda? Ah, isso lá é verdade. Jesus não foi de tão mal papaiinho, não, né? É. Mamãe que demorou para engolir essa história. Não é pra menos, né, Rose? Paiinho não era fácil. Não era fácil mesmo. Lembra aquela vez que mamãe foi lá no Brega buscar paiinho? Ave Maria, que vergonha, viu? A gente era criança. Tava dormindo, vai lá às 3 tabarô buscar ele no Brega. Olha, ela de camisola e chinelinho. Que vergonha. Ô, Geralda, como era mesmo o nome da puta lá do Brega? Ah, não lembro não, Rose, lembro não. Era alguma coisa Inha. Lembro não. Uma coisa tipo Inha e requebra. Fica logo ali Olha, atrás do mercado de Dona Geni. Que memória horrível a sua, viu? Você tá ficando velha mesmo, isso sim. Lembre você, jovenzinha. Zelinha Remeleixo. Menina, é isso mesmo. Olha, criatura, eu me matava, mas não lembrava desse nome, criatura. Quase que mamãe mete a mão na cara da puta velha. Menina, e era velhinha a puta, viu? Putinha, velhinha, viu? Que vergonha. Ai, e depois a gente ainda teve que voltar pra casa carregando paiinho, bêbado, escornado, que nem uma vaca. Mas vem cá, e vaca bebe? Dependendo da vaca, sim. Você, por exemplo. Feche sua cara. O que importa é que Painho parou de beber, viu? E manhã teve um pouco de paz antes da morte. Uma hora dessa, mamãe deve estar lá no céu, aguardando por Painho. Só se for pra meter uma broca na cara dele. Oxente, Rose, mãe era louca por Painho. Mas não tem cigarro mesmo? Eu já disse que não, mulher. Poxa, eu saí correndo na hora do seu telefonema e acabei esquecendo a carteira de cigarro. Tomara que Bel ainda esteja fumando. É o quê? Ela veio. Esqueci. É outra, que só aparece aqui para enterro. A última vez que teve aqui, nega, foi para mais de 15 anos, na morte de mamãe, viu? Nunca entendi essa morte de manhã. A velha tava bem, toda durinha. Não tinha câncer, diabetes, pressão alta. De uma hora para outra, definhou. Mamãe morreu de tristeza, coitada.
Era a hora dela, Rose. Pelo amor de Deus, Geralda. Pra cima de mim, uma mulher forte, altiva, ela não ia ficar daquele jeito por nada. Não. Onde você quer chegar, Rose? Em lugar nenhum. Mas alguma coisa aconteceu sim, e você, mais paiinho, sabe muito bem o que é. Não delira não, viu, Rose? Paiinho quase morrendo e você aqui com suas lamúrias. Ele vai levar esse segredo pro túmulo, mas você está aqui. E bem vivinha. Vai aguentar segurar isso nos peitos? Eu não sei nem do que você está falando. Aliás, Rose, é muito fácil chegar e falar agora. É muito fácil. Eu quero ver segurar o rojão do dia a dia. Quem ficou com mamãe até o último dia de vida, segurando toda a onda, fui eu. Ela morreu e eu aqui, tomando conta de paiinho até o fim. Agora chega você com suas teorias. Ai, Rose, vá tomar lá dentro do seu cu. Essa sua brabeza não é porque eu tô sendo injusta com você, não. É porque você tem culpa. É ou não é? Culpa quem deveria sentir é você, Masbel, que se picaram e largaram tudo aqui nas minhas costas, viu? A outra tá lá pelos estrangeiros, recebendo prêmios lá no Thank You, e eu aqui, dia e noite e dia. Enquanto você estava no São João, eu estava aqui trocando fralda e dando comida. Enquanto você estava na festa da ajuda, eu estava em fila de banco recebendo desaforo, viu? Enquanto você estava na festa da Boa Morte, eu estava aqui procurando dar uma vida digna para os nossos pais. Cala a boca, Geraldo, que você não sabe de nada da minha vida. Você fica pensando que a minha vida é um mar de rosas, é? Que a minha vida é uma festa? Pelo menos você teve seu filho. Eu não admito que você venha com esse assunto. Eu tive 5 abortos, Geralda! Você sabe o que é isso pra uma mulher que deseja ser mãe? Pra uma mulher que deseja ser mãe? São 5 nomes, 5 planos, 5 amores, 5 sonhos pra ver indo embora de mim. Você sabe o que é isso, Geralda? Eu sei, porque eu abortei um filho vivo. Um filho perdido no mundo. Mas então, vamos parar de ficar comparando dores? Vamos parar com cobranças? Pode ser, Geralda? Tenho certeza que eu guardei uma carteira de cigarro cheinha aqui no depósito antes de parar de fumar. Mas quem disse que eu acho essa desgraça? O acordeon. Geralda, você ainda toca acordeon? Imagina, tá juntando pau e teia de aranha. Você era tão lindo, Geralda. Ver paiinho tocando violão. Você no acordeon, assando milho na beira da fogueira. Minha última lembrança de felicidade com vocês. Já faz tempo. É. Felicidade tem prazo de validade. Tudo tem. Mas não vamos perder o foco, não. Vamos procurar. Venha. Geralda, seus clientes não fumam? Alguns sim. Mas de que adianta? Se não tem nenhum aqui. Mas tem as bitucas deles. Ai, que saudade de Paulo Lomba. Poxa, porque uma hora dessa era só chegar na venda e falar: Tia Nalva, dá um cigarro. E tava tudo resolvido. Agora essa cidade morta que você não acha uma ponta de bituca no chão, me deixa, viu? Ai, ai. Do jeito que você fala, parece que Cachoeira é um paraíso, viu? É, sim, Geraldo, é o meu paraíso. Não é que nessa cidade encruada no tempo. Eu não gosto que fale mal da minha, aliás, da nossa cidade, viu? Esse mar não tem cachoeira, não. Lá tem o Paraguaçu, já me basta.
aquele rio pode. Ah, Geralda, para de graça, eu nem lhe digo nada, viu? Porque bem limpa, bem limpinha aqui é essa praia, viu? Porque só nesse rolezinho de agora eu já encontrei 3 bostas de cachorro, 4 pacotes de salgadinho, 10 de queimado e 2 camisinhas. Ah, me deixa, viu, Geralda? Me Rose. poupe. Ô, Rose, quantos anos você tinha quando saiu daqui para ir morar em Cachoeira? 16 anos. Tão novinha. Eu não sabia nada da vida. Eu me fiz toda lá. Foi. E nunca deu satisfação da sua vida, viu? Geralda, pode parar com essa conversinha, porque não vai prestar. Agora, fico me perguntando se não aconteceu nada para você fugir de casa daquele jeito. Pai e mãe ficaram loucos, não foi não? Amanhã me perdoou antes de morrer. E pai? O que é que tem painho, Geralda? O que é que tem painho? Você pediu perdão a ele? Você tem uma necessidade louca de fazer as pessoas sentirem culpa. Aceite que nem todo mundo precisa sentir culpa pra ficar em paz, Geralda. Ele lhe fez algum mal? Você às vezes me trata, Geralda, como se eu fosse um idiota. Oi? Eu sei de tudo, Geralda. O quê? Geralda, eu sei porque mamãe morreu. É pelo mesmo motivo que me fez ir embora desse lugar aqui. Eu sei de tudo. Eu não sei do que você está falando. É por isso que você quer que a gente sinta culpa. Que é pra dividir o mal, o remorso que lhe consome. Mas eu só lamento, viu? Porque se depender de mim, você vai sentir sua culpa sozinha. Cale a boca, Rose, você não sabe do que está falando. Fique aí, fique aí. Paguei conta, limpei bunda, comprei remédio. Não é bondade não que eu sei, filha. É culpa. Cale a boca! Agora, o que você nunca desconfiou foi que eu sempre soube de tudo. De tudo! Cale a boca! Ai! 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 Cansei. Também. Achei o cigarro. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Bora, Rose, bora. Dá. Quanto tempo sem fumar? 23 dias. Que loucura. Tive a impressão que tem 23 dias mortas e que a vida foi voltando pelo meu corpo e a fumaça ia caminhando dentro de mim. Pega uma cerveja e 2 copos, que os outros ficaram lá na areia. Tá. Vou pegar. Quando eu era criança, eu adorava fugir e vir pra cá pra ver o mar de noite. Muitas vezes se vê mais a luz da lua que os raios do sol. Eu sempre fui da noite. Era um pesadelo, viu? Aquela rotina de jantar às 6 e dormir às 7. Virava de um lado para outro da cama e nada de sono chegar. Oxe, e acordar? Às 5 da matina era a mamãe batendo na porta do quarto. Eu queria a morte. Um dia, cansada dessa rotina infernal, tomei coragem e saí, pé ante pé, no maior silêncio. Não se ouvia nada. Mas a única coisa que eu ouvia eram as batidas do meu coração. Tum, 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 tum. Cheguei aqui, não tinha nada. Quiosque, restaurante, tudo deserto. Sentei na areia e fiquei contemplando o mar. O dia dá limites, a noite liberta. Que olhando para o infinito escuro, eu vi uma luz no meio do mar e uma voz
Que voz. Que doçura. Uma mulher negra como eu, com um lindo vestido azul e uma coroa, veio andando em minha direção. Meu coração não acelerou. Ao contrário. Parou. Ela veio andando até mim e me entregou o espelho. Eu olhei no refletor de gente e não me via. Eu via rio. Eu via rio. Naquele momento eu entendi que meu lugar não era aqui. Fui pra casa. Antes mesmo do amanhecer, parti. Andei. Até onde as minhas forças pudessem me levar. E no amanhecer, cheguei em Cachoeira. Você Nem antes, é a canção nem depois. do poeta baiano. As minhas forças me levaram até lá. Que há em todo canto, inclusive no azul que não há. Caí aos pés do rio Paraguaçu. Exausta de fome e faminta de descanso, desmaiei. Quando acordei, vi uma luz amarela como o sol acariciando meu rosto. Era uma mulher. Nas redes, nas verdes memórias da minha criança, você é o ferro e o vapor que não navega mais pro mar. Água grande, água grande. Em agradecimento, eu lhe entreguei o espelho que eu havia ganhado. Ela entrou no rio. E eu virei uma mulher do dia e do Paraguaçu. Quanta besteira! Inventiva como sempre, Jesus! Ai, Geralda. Boa noite, minhas delícias. Que saudade. Olha, Rose. E aí, amores? Vem cá, por que vocês estão assim, cheios de areia? Estavam tomando banho de mar, foi? Sempre foi fofa aqui, delicada. Vem cá, e ninguém vai me servir, não, é? Uma cervejinha? É uma pena a gente só se encontrar em momentos tristes como esse. Da última vez foi no funeral de mamãe. Já que a gente precisa aguardar o desfecho da história, vamos beber, né? Porque aí ajuda a aliviar as dores. Isso! Oxente, menina. Eu não, minha filha. Parei de fumar tem mais de 5 anos. E como estão a vida de vocês? Ave Maria, e as novidades? Mas você tá louca mesmo pra falar desse bendito Oscar, não é? Basta, basta. Ai, você viu? Eu vi, você tava linda. Você viu, Gel? Eu durmo cedo. Paião, viu? Ele sentiu orgulho de mim. Que bom que eu pude dar esse orgulho a ele antes da morte. Mas eu queria mesmo ela ter tido a oportunidade com mamãe. Que bom estar aqui com vocês. Tô feliz. Eu também. Agora me diga uma coisa. Por que você não veio antes? Não caia nessa não, viu, Bel? Não caia nessa não. Que daqui a pouco ela vai lhe fazer sentir culpa também. É de praxe dela, adora. Geralda, eu quis, viu? Mas minha vida tá uma loucura. Há 15 anos, vocês são muita da egoísta. Isso sim. Pronto, agora foi que deu, já sobrou pra mim de novo. Ainda bem que eu tenho você agora, viu, pra dividir essa metralhada comigo. Me deixe, viu? Geralda, você pare com isso. Que você sabe que eu sempre mandei um dinheirinho para as despesas de papai. Me poupe, Bel. Eu aposto que nem isso o Rose fazia. Agora que são elas, começou a competição, foi? Ai, ai, me deixe, viu?
Olha, vocês precisam entender que minha vida é uma loucura. É muita coisa pra uma mulher só. Fazer filme não é fazer uma muqueca não, Geraldo. Eu tô querendo te dizer que a vida corre, urge, berra e as coisas não são do jeito que você pensa não, do seu pequeno mundo. Eu estou querendo te dizer que eu tenho que administrar várias coisas. É luz, câmera, ação, cenário, roupa, um monte de coisa pra fazer, viu? E ainda mais, sabe o que é que tem? Ego de ator, que é uma desgraça. Ainda tem uma empresa empregada de um ex-marido que não me dá paz. Opa! Pera aí, alto lá, mas essa parte aí eu não sabia nessa novidade, conte aí. Novidade, porra, Rose. Acabei de ganhar um Oscar, você quer saber de porra de ex-marido, moleque? Porra, Não, mas oi. é porque é assim, né? Que é a glória, a fama, o status, né? Todo mundo viu, mas os bastidores... Nada de bastidores não, Rose. Nada de bastidores. A questão é que eu vivi quase 20 anos com um canalha que me sugava, tirava tudo de mim. Cansei. E a questão, Geraldo, é que realmente, quando eu me dei conta, lá se passaram 15 anos. Agora sim, uma perguntinha que não quer calar. Foi ele que terminou com você ou você com ele? Que eu não sou mulher de homem terminar comigo, subir desse e me reconheça. Mas não é disso que eu tô falando, não. Olha, Geralda, eu sinto culpa sim, viu? E eu sei que eu estou em dívida com você e com o Painho. Só que a vida me conduziu pra isso. Você não tem noção. Ser quem você é em um mundo que diz o tempo todo que você não é. Você não tem noção de como é a vida de uma mulher preta nesse universo do cinema. Chega, me dá vontade de fumar depois dessa palestra. Só acho que agora fica muito fácil vir com essa conversinha de saudade. Porra, já pegou passada esse, mulher? Poxa, será que vocês não sabem que em toda a minha vida, em toda a minha carreira, eu sempre estive com vocês no meu pensamento? O que eu sempre quis foi orgulhar vocês, que nada. Ô, mãe, mas eu sinto orgulho de você, viu? Gente. Eu sinto mesmo. Agora, ó, cá pra nós, cá pra nós. E seu ex? Não quero saber daquela desgraça, não. O que ele disse do prêmio? Olha, você esfregou na cara dele na lata, que você é dessas que eu sei, você já gosta de bafafá. Ai, menina, que natureza do cão, viu? A gente aqui falando de esquecer o passado e você nessa insistência desgraçada de falar do ex. Minha casa tá afim dele, se você quiser. Eu faço essa ponte e vou te dar aqui uma dica. Corra, que ele deve estar até lá no Rio Vermelho tomando uma cerveja e você consegue pegar ele antes de cair no coma alcoólico. E quando encontrar, me faça um favor. Peça a ele pra esquecer o processo. Poxa, que processo? Minha filha, você não tá sabendo, não? O desgraçado ainda quer que eu pegue uma pensão pra ele. Uma mesada pra bêbado descarado. Ih, que bafo, gigolô. Ai. Só eu sei. Vocês acham que minha vida tá fácil porque eu tô na mesa dos holofotes? Quem vê a negona aqui, sambando na Sapucaí, não assiste ela subir no morro com a cidade nas costas. É pra isso, minha. Quem fala em carnaval, Bel? Oh, meu Deus. Me poupe, que você é produtora, não é atriz. Você sabe o que porra é produtora, Geralda? Não sei Você não não. sabe nem o que é. De nada, eu vim pra cá pensando que ia ser bem recebida, quer ser beijo, abraço. Mas uma só quer saber de tacar pedra e a outra só quer saber de ex-marido. Barril, viu? Barril de pólvora. Bomba de 1000. Bum! Que é isso? Faltou luz. Não pagou não, foi, Gel, gata? Ai, eu odeio o escuro, odeio o escuro. Peraí que eu vou pegar o candeeiro. Ai, meu Deus, Bianca, isso acontece com frequência? Sempre. Vira e mexe, eu perco peixe por causa disso. E às vezes minha filha vira a noite toda. Ai, meu Deus, tomara que não demore. Não odeio o escuro, nunca gostei desde criança. Gente, Bel, a nossa infância toda foi sem energia em casa. A nossa não, viu, querida? A sua, ou a de vocês, porque quando eu nasci já tinha energia aqui, ó, há muito tempo. Ô, Geralda, conte uma história de terror, você sempre foi ótima nisso. Ah, não, pra que isso? Deixa gente? eu morro ver de se medo. eu me lembro. Conte, Geralda. Não. Conte aquela do cão vermelho. Ah, pra que isso? Isso foi antes de Bel nascer. Tínhamos um cão em casa chamado Mentira. Vermelho. Mentira, porque a gente nunca teve cão em casa, que pai nunca deixou. Por conta do ocorrido, minha querida. Pai ficou impressionadíssimo com o que aconteceu com o Vermelho. Outra mentira, porque pai não se impressiona com nada, mentirosa. Pra você ver como a história é macabra. Ah, meu Deus. Naquele tempo, pai e manhã saíam para trabalhar. Toda noite era isso. Pai saía para pescar
e mamãe para mariscar. Eu ficava com Bel, que ainda era um bebê. Tínhamos um cachorro chamado Vermelho. Ele começou a latir. Achávamos que ele era mudo, porque ele não fazia barulho algum. Mas naquela noite, late, e late, late. Eu fiquei toda encolhida, parecendo tocinho no sal. Foi então que, de repente, eu ouvi uma goteira. Achei estranho. Não tinha chuva alguma e haja goteira. Haja vermelho a latir. Aí eu decidi, daqui não sai. De repente, eu ouço Rose do berço. Chorava. Já que passa, já vai passar, Rose. E não. Ela continuou a chorar. Eu tinha que ver o que era que estava acontecendo com minha irmãzinha. A minha responsabilidade bateu mais forte. Levantei, acendi uma vela e fui até o berço. Quando eu cheguei lá, Rose estava toda encharcada. Troquei Rose, coloquei na cama. No dia seguinte, quando mamãe voltou, mamãe me disse que era coisa da minha cabeça. Que se acontecesse, que eu pegasse Vermelho e colocasse para dentro de casa, que ele iria me fazer companhia. E que se a goteira voltasse de novo, que eu botasse o dedo pro lado de fora, que ele viria lamber. A noite chegou e botei Vermelho para dentro de casa. Tudo silêncio, aquele silêncio. De repente, a goteira continuou. E dá-lhe goteira, dá-lhe Vermelho a latir. Então, eu me lembrei do que mamãe tinha dito. Coloquei a mão para fora e Vermelho veio lamber meus dedos. Dito feito, a goteira parou. De repente, quando eu estava quase adormecendo, o som voltou a soar. E era o som da goteira. Coloquei a mão para fora e Vermelho veio lamber meus dedos. A goteira era tanta que parecia chuva dentro do quarto. Me levantei, criei coragem, peguei uma vela e fui caminhando bem de mansinho. Quando passei pela sala, tropecei. Olhei para baixo. Vocês nem imaginam. Eu não imagino mesmo. Era a cabeça de Vermelho. Cheia de sangue pelo quarto. Olhei para o outro. Era pata para tudo quanto era lado. Me virei. E na parede tinha escrito com sangue do animal. Não era Vermelho que lambia seus dedos. Me virei. Dei de cara com a mulher. Ela olhou pra minha cara. Colocou a língua pra fora. Eu tô toda arrepiada, poxa. Geralda! Não, sensacional, Geraldo. Você não perdeu o jeito, você não perdeu o jeito. História mais sem graça. Se vocês continuarem com esse negócio de história, eu vou embora.
É no escuro, no escuro. Besteira, duas mulheres velhas bestalhadas. Tá Sem cheio. graça. Que bobagem é essa? Você disse que história de assombração não tem graça, mas não é pra ter graça mesmo. Não tem graça nenhuma. Geralda, conte outra, vá, conte outra. Outra não. Já contou essa? Vá, Não tá bom. Geralda, conte. Uma noite, estávamos as 3 na cama. Era de madrugada. Vocês dormiam. Então eu já era nascida, né? Sim. O sono tardava a chegar. Então eu me lembrei de um homem que passou a noite toda na festa. O olhar daquele homem me incomodava tanto. E ele me olhava. Eu fui no final da noite perguntar às pessoas quem era aquele estranho. Mas ninguém sabia me dizer e nem sabia do que se tratava. Era muito estranho. Quando eu estava quase dormindo, senti alguém do meu lado. Pensei que fosse alguma de vocês, mas não. Era o homem da festa. Ele estava ali, deitado do meu lado, me encarando. Tentei gritar. Ele colocou a mão na minha boca e subiu em mim. Eu tentei chamar por Painho, mas eu sabia que ele não iria me ouvir. Ele não iria me ouvir, porque ele estava bêbado. O homem era forte e começou a... Graças a Deus, Deus é pai. Ai, melhor sensação do mundo. Qual? Essa, quando a energia volta. Conte outra, vá, continua, Geralda. O escuro estava me protegendo do ridículo. Eu daria tudo por um cigarro. Eu trocaria meu Oscar por um cigarro. Quer dizer, é mentira. Eu só queria falar que ganhou Oscar. Agora, o seu ex você trocaria, não trocaria? Na hora, por qualquer... Um grão de areia, uma bituca, um trago. Mas eu preciso falar uma coisa séria com vocês. Ah, finalmente a criatura vai contar o que é que está por baixo, por trás dessa separação. Mulher, que obsessão da desgraça é outra coisa, porra. Vilmar vem. Vilmar vem? Como assim, Bel? O que é que você tá me dizendo? Vilmar vem? Ele vem pro desencarne de Painho ou para o funeral, a depender do horário que chegar. Funeral é ótimo, viu? Só você, viu, Bel? Como assim, Bel Vilmar vem? Ele me jurou que vinha. E me pediu, inclusive, para não contar. Mas achei importante falar com vocês. Afinal de contas, ele pode chegar a qualquer momento. Bel, você não tinha esse direito, Bel. Ele me pediu, Geralda. Você encontrou com ele, Bel? Não, foi ele que me encontrou. Como assim, Bel? Eu fui lançar um filme lá em Feira de Santana. Feira de Santana, Bel, tão pertinho. Então, fui lançar o filme e a diretora, ela lá da cidade, exigiu que a estreia fosse lá em Feira de Santana. Aquele maior aparato de mídia, a gente alugou sala de vídeo, era coquetel para convidados e críticos, a maior loucura. Vocês não têm noção da agonia que é, porque artista, quando inventa moda, é uma agonia desgraçada. E eu lá, quando terminou a sessão, como sempre, veio um pessoal falar comigo. Mas uma pessoa me chamou a atenção especial, me deu um abraço forte, fraterno. E eu fiquei desconfiada, mas não identifiquei logo de cara. Era a Vilmar. Eu nem acreditei muito, porque você sabe, né? Nesse meio, minha filha, vira e mexe, vem alguém fingindo que é parente perdido pra tentar tirar um proveito. Ah, Bel, pelo amor de Deus, Bel, pelo amor de Deus. Eu quero saber de Vilmar. E aí a gente conversou. Levei ele para um restaurante, a gente ficou lá, passou a noite toda conversando. Naquele tempo ele não estava muito bem assim, mas hoje em dia ele está bem melhor. Bel, naquele tempo, quanto tempo tem, Bel, que você encontrou Vilmar? Uns 5 anos. 5 anos, Bel? E você não me disse nada? Ele me pediu, Geralda. Você não tinha esse direito, Bel. Geraldo, eu fiz por ele. O que importa é que agora ele tá bem. Quando eu encontrei com ele, ele estava em condições péssimas. Mas agora tá com a vida toda organizada. É o que importa. E eu, Bel? Olha a situação em que eu me encontro, Bel. Trabalhando o dia todo,
cheirando a alho e areia por tudo quanto é buraco. O que é que ele vai pensar de mim, Bel? Não, Geralda, não. Ô, Gel, por isso não, viu? Vá tomar um banhozinho, se acalme que eu dou um tapinha no visual. Mas eu não tenho nada aqui. Tá tudo lá em casa. Por isso não, a vantagem de se ter uma irmã cabeleireira é isso aí que dá, né? Porque eu sempre ando com o meu kit básico, ai. Maquiagem, esmalte, secador de cabelo, tudo. Vá tirar essa nhaca do corpo que a gente logo se ajeita. Eu vou. Mas depois a gente conversa tudo direitinho. Viu, Bel? Ah, fica aí. Pega ali, mina, outra cerveja pra gente. Oxi, pra você. Natureza dá desgraças a sua, viu? Tá. Que nada. Vou pegar porque eu tô com vontade de beber. Eu carrego tanta coisa, tanta porra nessa bolsa que nem eu acredito. Agora a desgraça do cigarro eu esqueço. Pois é. Mas agora que estamos aqui, só nós duas, me conte da sua separação. Porra, Rose, fixação do canalho, rapaz. Que obsessão da porra é essa? Procura outra coisa pra fazer. Por que você não me conta de seus amores fracassados, de suas derrotas? Aí não tem graça, né? A graça é rir de minha desgraça. Que porra! Ih, ficou bravinha. O que você quer, Rose? O que você quer? Sambar de minha caveira, é? Você tem inveja de mim, né? Você tem inveja de mim porque eu sou rica, independente, bem-sucedida, ganhei um Oscar. É isso, né? Só pode ser. Raiva. Que lindo, viu? Você se adjetiva muito Com certeza. bem. Não me adjetivo bem não, Rose. Eu reconheço meus talentos. Sabe por quê? Se eu esperar reconhecimento seu ou de Geraldo, sabe o que é que eu tô? Fudida, viu? É isso aí. Ô, nega, relaxa e abra seu coração, fofa. Isso aqui não é Hollywood, Eu não, bem viu? sei. Não é Projac, isso aqui é a vida real, é crua, é dura, é nua mesmo. Oxe, até rise, tira seu sapatinho e bota o pé no chão, fofa. Ai, Rose, você quer saber? Quero. Você quer saber Quero. mesmo? Então tá, eu vou te contar. Tá vendo esse mar aí? Tá vendo esse mar? Pois bem, eu amava o mar. Amava me banhar nele. Adorava ver Painho saindo pra pescar. Quando ele botava o barco na água e saía assim, ó, sumia no horizonte. Eu ficava sempre esperando que ele me levasse junto com ele. E eu ficava naquela expectativa. Até que um dia, eu tomei coragem e me joguei na água. E fui nadando atrás dele. Nadei. Painho olhou pra trás e seguiu em frente. E quando eu vi que eu fui perdendo as forças, eu pensei que ele fosse me salvar. Mas sabe o que ele fez? Nada. Ele seguiu em frente. Eu comecei a me afogar. Rose. Bebi água. Água não, litros. E quando eu vi que ele não vinha me salvar, me desesperei. Foi aí que eu tomei uma decisão. Eu não vou morrer. Hoje não. Eu tirei força do cu. Nadei até a praia. E me salvei. No fim do dia, Painho voltou pra casa. Eu tava puta com a cara dele. Ele me olhou e me disse: o mundo é muito cruel. Se você não se salvar, ninguém vai fazer isso por você. Entendi tudo. Terminei meus estudos aqui e fui direto pra Salvador. Trabalhei de empregada doméstica, garçonete, recepcionista. Comi o pão que o diabo amassou. Sofri todo tipo de humilhação, mas eu não desisti. Eu fui até o fim. Entrei na faculdade, me formei. Quantos anos tem nossa família, Rose? Quantos anos tem? 100? 200? 1000 anos de história? E eu lá, a primeira a entrar na universidade. Me tornei a maior produtora de cinema de Salvador. Todos os diretores queriam filmar comigo. Até que eu conheci Daniel. Cineasta de fala mansa, intelectual de convicções duras, eu me apaixonei. Me tornei sócia da vida e da arte. 20 anos produzindo aqueles filmecos que ele fazia, que não dizia nada. Uma masturbação de homem branco. Mas eu lá. Até que um dia, eu entendi tudo novamente. Depois daquele dia que eu quase morri, nunca mais eu tinha voltado pro mar. Fui pra praia. Mergulhei, voltei para casa e terminei um casamento de 20 anos. E só depois da separação, eu descobri que ele me roubava, me traía, me usava.
Me separei, encerrei a sociedade e passei a produzir jovens mulheres negras. Mês passado eu voltei de Los Angeles com um Oscar na bagagem. Você sabe, Rose? Você sabe a importância que é para uma mulher preta no Brasil ganhar um prêmio como esse, um prêmio internacional? É, Rose. Morrer a gente só morre uma vez. E comigo vai ser assim, no dia e na hora certa. Nem mais, nem menos. Satisfeita? Quanta besteira, inventiva como sempre. Bora que Vilmar vem vindo, quero aparecer linda pra ele. Vamos lá, vamos. Ai, Bel, eu vou de cabelo e maquiagem. Você faz as unhas dela, Eu Bel? sou ótima nisso, Rose. Percebe-se. Eu sou mesmo. Dia de princesa. Vem cá, já que você gosta de saber da vida dos outros, me conte aí. Como é que tá as coisas no seu salão? Oxe, ótima. Não tem crise que derrube um salão de beleza, minha filha. Principalmente no Recôncavo, que a vida pode estar uma desgraça, mas as mulheres não deixam a autoestima cair. Tirando a Geralda, né? Com exceção da Geralda, é Eu não claro. vou me meter, não. Oh, porque a mulher não se arruma, não se ajeita. Parece até que lava esse cabelo com sabão de pedra. Ande logo, Rose, não tem mais tempo não. Não, Geralda, peraí, é uma esculhambação só. Essa mulher não se cuida, sempre foi assim. Olha, se for pra ficar com essa energia de crítica na minha cabeça, eu acho melhor não fazer mais nada, viu? Oh, né não, Gel. Né não, é energia construtiva. Oi. Tem que ouvir pra evoluir. Eu não tô querendo tomar partido, mas vaidade nunca foi seu forte. O pessoal até falava coisas de você. Que coisa, Bel? Ah, coisas. Como assim, Bel, coisas? Ah, do seu jeito. Que jeito, Bel? Falando até na boca pequena que você era mulher macho. Gente, Bel. Uma vez mesmo eu peguei mamãe conversando com uma vizinha, falando de você. Mamãe? É, besteira, mas aí depois você engravidou, o povo parou de falar. Você sabe como é a mente machista ultrapassada desse povo daqui. O povo dizia porque ninguém via você com roupa feminina, você não tinha namorado. Aí, depois pararam de falar. Bobagem. Mamãe disse isso de mim? Ah, ô, Gel, se eu soubesse que você ia se chatear, eu nem falava. Era bobagem, besteira. Ela me magoou. Ah, bobagem. Mas também não era assim, não era a pauta principal das pessoas. Elas só falavam, Gel, não pode ficar se pegando com isso não, passou. Mas mamãe nunca me disse nada. Ah, você sabe como era a mamãe, né? A mamãe nunca falava o que pensava na frente das pessoas. E a verdade é que mamãe tinha um mau hábito da fofoca. E fofoca é coisa de mulher? Eu não disse isso, fofoca é coisa de gente, Geralda. Você acha mesmo que eu, Bel, Isabel Arcanjo, primeira mulher do Brasil a ganhar um Oscar, acha mesmo que tem coisa de mulher e coisa de homem? Eu tô falando o que o povo pensava. Não tô dizendo o que eu acho a seu respeito, não. E eu nem imaginei que você fosse chatear. Falei porque é uma bobagem, uma besteira. Tô me sentindo traída por mamãe. A traída foi Bel, viu? E pelo ex. Pronto, falei. Foi? Vixe! E ele roubava ela também, minha filha. Vai ficar nessa? Misericórdia, Pensei que tinha foi? acabado. Você foi traída pelo seu marido e eu por mamãe. Chumbo trocado não dói. Oi? Nada. Pare de ficar mexendo esse rosto, senão você vai ficar parecendo uma palhaça. Palhaça? Eu já sou uma palhaça. Todo mundo rindo pelas minhas costas. Ah, Geralda, também não era assim não, viu? Você não era a pauta principal das pessoas. As pessoas apenas comentavam e eu nem achei que você fosse chatear. Era uma besteira, era pra ser engraçado. Mas me magoou. Oh, Gel, mude seu pensamento. Pense que Vilmar está chegando. Olha que emoção. Hã? Bel, mas me conte. Como ele está? Tá bonito? Tá grande? Tá diferente. Calma, deixa de ansiedade que daqui a pouco você vai ver com seus próprios olhos. Ai, nem me fale em ansiedade que eu tô quase fumando esse batom. Ô, menina. Ai, Rose, eu tava até esquecendo. Ali no balcão, ó. No balcão tem uns adesivos de nicotina. Vá lá e pegue, E vá. resolve? Bom, resolver ele não vai resolver muito não, porque o que resolve mesmo é os tabacão lá dentro dos beijos. Ai, coloca isso aqui pra ela. Ficou nervosa a outra e tá. Caiu até o pino de emoção, peraí que eu pego. Deixa eu botar aqui. Bel, como você teve coragem Coragem de quê, Geralda? de não me contar que encontrou Vilmar? Ô, Geralda, eu não contei. Deveria ter contado, mas não contei. Mas pra que ficar remoendo o passado? Ele não já tá chegando aí? Ele não já tá vindo? O passado está vindo, né?
E se ele não vier, você me conta onde eu posso encontrar a Bel? Conto, eu até te levo lá. Que eu vou dar isso aí. Eu coloquei em tudo que é parte do meu corpo, logo, que é pra garantir. Cuidado, Rose. Isso é químico, Mas é pra ver se Rose. funciona mesmo. É maluca, viu? Vem cá, fala maluca. Vocês têm notícia de tia Jurema, menina? Como é que tá? Tá viva? Por onde é que anda? Ah, tia Jurema tá vivíssima, minha filha. Largou o candomblé. De tanto painho atormentar a vida dela. Mas ouvi dizer, em boca miúda, que vira e mexe, a criatura tá virando no santo na sala de casa. Eu nem consigo imaginar tia Jurema crente. Pois é, minha filha, deixou um bando de filho órfão. Uma mãe de santo respeitadíssima, viu? Até governador vinha pedir a bênção a ela. Ai, mas você quer saber? Todo mundo sabia que tia Jurema era apaixonada por painho. Aproveitou que manhã morreu e fez isso aí, ó, pra poder se aproximar do grande amor de sua vida. Não? Como é que você ficou sabendo disso, menina? Minha filha, uma vez, eu vi manhã conversando com a vizinha e ela disse assim: ah, minha irmã é apaixonada por meu marido. Eu logo concluí, porque essa é a única irmã de manhã da tia Jurema. Pronto, ó, juntei as peças. Mas você já gostava de ouvir a fofoca de mamãe, né, menina? Não era isso não, eu tava fazendo um laboratório para meu trabalho. Aí, ó, ganhei até um Oscar. Mas tia Jurema não foi a única a se converter, não. Esse pastor tá é podre de rico. Meu restaurante mesmo, o povo daqui da cidade não vem para tomar uma cerveja nem comer comida de azeite, não. E toda a comida que eu sei fazer leva dendê. Estão seguindo a dieta de Deus. Oxi, e crente não come dendê, não, é? Os daqui, minha filha, não. Menina, eu lembro como que se fosse hoje. O pai saiu de casa um e voltou outro. Lembra? Fez uma fogueira e queimou os santos tudo de mamãe. Ao menos consegui salvar minha santinha, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Pelo menos o pai parou de beber, viu? Porque ele foi se acabando. Engraçado que ele conseguiu converter até mãe de santo. Agora as filhas, as irmãs arcanjo, que é bom, nada, não teve oração que envergasse. O pai tava todo abestalhado no fim da vida. Não era mais aquele pescador altivo de sempre. Ó, até o violão me jogou fora, menina. Tu acredita? Pronto. Tô bonita? Tá. Linda. Toda organizada. Vilmar vai adorar. Será que Geraldo vai falar tudo pra Vilmar hoje? Não sei, mas deveria aproveitar as revelações da noite. Que revelações, Bel? Ah, deixa estar, tudo na hora certa. Tá vendo? Tio Neto morreu. Foi? Tio Léo e tia Vera também. Tia Vera é aquela que falava rápido assim que nem eu. É, aquela que fala assim mesmo com você. Eu gostava dela. E tia Regina? Tia Regina tá viva, mas o resto morreu tudo. Como você morre gente nessa família, hein? Faz 30 anos que não nasce ninguém nessa família. O último foi Vilmar. O resto morreu tudo. Sinto falta do que a gente era, do que nós fomos. Quando a vida não está em fluxo, o ontem é só passado. Passado vivo, morto e petrificado. O restaurante está fechado para clientes. Hoje é só família, viu? Tem cigarro? Quem é essa, Rose? Você viu? Ah, gostou! Vocês não estão reconhecendo, não? Não sei quem é. Gelson, sua irmã caçula. É você, Vilmar? Por que você tá vestido assim? Assim como, João. Vestido de mulher? Geralda, eu não estou vestida de mulher. Eu sou uma mulher. Não.
Eu vi você nascer. Eu vi você crescer. Você é homem, não é? Geralda, relaxa, viu, Má? Que é isso, Rose? Ele saiu daqui, era menino. Você é menino, não é? Pareço menino B. Que porra é essa, Bel? Que palhaçada é essa? Eu esperando Vilmar e me aparece isso. Isso não. Não lhe faltei com respeito, então me respeite, viu, Geralda? Bel, por que você não contou isso antes, Contar o quê? Peraí, contar o quê? O que tá acontecendo aqui? E a outra já tá louca, Eu ia contar o quê? Esperei vocês verem com os mesmos olhos, com os próprios olhos. Eu não tinha o que contar. Acordem pra vida, eu não sou nada de vocês. A gente não se vê há mais de 15 anos. Pra que essa comoção toda do caralho? Realmente é. Eu bebi demais. Eu tô enlouquecendo. Eu bebi demais. Eu tô enlouquecendo. A realidade é mesmo dura, viu, Bê? Segure sua onda, viu? Segure sua onda. Já vi que essa puxou toda a parinha. Aí você também segure sua onda, viu, Vilmar? Que nada, Bel. Tem que aguentar o chilique da outra pra cima de mim, é? Não toque em mim, não toque em mim. Não toque em mim. Olha, se ela tocar outra vez em mim assim, eu vou tocar nela de um jeito que ela não vai gostar. Que isso? Olha, peraí. Bora, vem aqui. Calma, Rose. Calma o quê, Rose? São 15 anos. Não é um, não é dois, nem é três, Rose. São 15 anos. E você me aparece assim? Assim como? Não entendi o que quer dizer, Geralda. Vilmar, pare. Vem cá, vem. Calma, gata. Calma. Vem aqui comigo. Sente. Vai uma cervejinha, gata. Com certeza, né? Relaxe. Beba aqui no copo de irmã, vai. Me diga. Tem cigarro? Parei de fumar. Que é isso, Bel? O que é isso? Sua filha, Geralda, sua filha. Não. Eu nunca tive filha. Eu vi. Era menino. Como é que pode um negócio desse? Isso não é normal. E o que é normal nessa família, Geralda? O que foi normal na vida dessa menina? Normal eu acho que só o parto. Sim, o parto. Eu pari, eu vi, era menino. Aquilo que está lá não é Vilmar. Você tá se ouvindo, Geralda? Você tá se ouvindo? Mais de 15 anos esperando seu bebê voltar. E agora esse papelão? Isso não pode estar acontecendo. Não pode, não. Geralda, você aguentou ter essa criança e dar para a mamãe criar como se fosse dela, por conta da mente conservadora dessa gente daqui. E você não pode agora ser vítima de um pensamento atrasado de novo. Essa é a sua chance de viver a maternidade, de conhecer sua filha. É isso, é verdade. Você gostou que vocês estão se acabando. Ela é ótima, já é minha irmã predileta. Ela gosta de uma putaria. Aí gosta, nunca valeu Mata. Vem cá, Ninha. Mas o que você faz mesmo da vida? Eu sou publicitária. Poxa, o que é que isso faz? Engana. Gostei dessa profissão, gostei. Tá melhor? Deixa eu te falar. Publicitária, acabou de contar aqui pra gente. E agora, sem painho, você pode dizer toda a verdade. Eu tô com medo, porra. Eu não dou conta disso. Dá sim. Fique calma. Venha conhecer sua filha. Geralda, eu já sofri muito nessa vida. Ainda sofro. Entendo o seu espanto, mas não posso aceitar. Sempre que alguém é agressivo comigo, como você foi, é minha obrigação ser agressiva também para não perder os poucos espaços que eu tenho nesse mundo em que querem criar a ideia de que eu sou um perigo, quando, na verdade, eu estou em perigo. Eu sei que você está sofrendo, mas não se esqueça que eu sofro mais. Se quiser, a gente pode ter uma conversa franca. Eu sei que estou há mais de 15 anos fora e muita coisa mudou. Eu não tenho medo das suas dúvidas. Mas eu não vou aceitar agressão de qualquer tipo. Se me atacar, eu vou atacar de volta. Eu ia fugir com ele. Fiquei anos e anos, juntando dinheiro para dar uma vida digna para meu filho. Mas ele sumiu e nunca mais voltou.
Com o dinheiro que eu juntei, eu fiz um bar. Eu fiz um bar para ficar fazendo algo enquanto meu filho não aparecia. Ia ser tudo diferente se meu filho não tivesse ido embora. Ia ser tudo diferente se eu cuidasse do meu filho. Mas foi o que foi, Geralda. E de tanto esperar, ela voltou. Mas por que você tá vestido desse jeito? Geralda, eu sou uma mulher, sempre fui. Não, não. Eu não dou conta. Eu não dou conta, não. Eu vi você nascer. Eu vi você crescer. Se você é mulher, o que é que tem aí entre suas pernas? Geralda, eu sou mulher e ser mulher não tem nada a ver com ter pau ou ter buceta. Tô falando sobre ter certeza do que se é ser homem ou mulher aqui, ó. Eu sou mulher e sempre fui. Não, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Que não faz sentido algum eu ficar aqui ouvindo desaforo, viu? Gente, peraí. Tá vendo aí? Calma. Vilmar! Espera, Vilmar! Vilmar, espera, pelo amor de Deus, Vilmar! Vilmar! Espera, Vilmar! Me desculpe! Tem doce de abóbora! Com coco ralado? Oi. Não, é assim, mas Fala besteira, eu tô eu com sei. dúvida. É assim, Tá, eu Rose, vai, queria diga. saber assim, com todo respeito, viu? Não, Deus é Deus. Uma perguntinha básica. Não imagino. Mas eu queria saber como é que você faz pra esconder tão bem o Bilal, piu-piu, ó, que eu danada. Olha, Rose, eu já fiz a cirurgia de redesignação sexual. Oxe, então é mulher mesmo, é? Ah, mulher eu sempre fui, mesmo antes da cirurgia. Antes era mulher com pau e agora com Ah, buceta. Panela de pressão apresenta a queimada. É demais pra mim, viu? É demais. Ai, o que vocês estão fazendo com o Geraldo? Gente, tá desproporcional essa reação da Geralda, que irmã zelosa, viu? Não, mas eu queria saber assim, você cortou fora, foi, operou, foi como? Fica nessa Não também. corta nada fora. Operada eu sou das amígdalas também. Olha só. Deixa eu explicar. Só transforma uma coisa na outra. A glande vira clitóris, é só isso. Menina, não, pra você é simples assim, mas eu tô aqui imaginando se tinha alguma possibilidade de Paiinho sobreviver. Na hora que Paiinho der de cara com você, rapaz, o velho vai bater a caçuleta de vez, viu? Ele tá vivo. Oxi! Se Paiinho lhe vê assim, menina, grandona, bonitona. Você mentiu pra mim. Ah, você não viria. Você disse que ele já tinha partido dessa pra pior. Você é louca, Bel. Ah, você não já tá aqui? Poxa, que gente apegada a sofrimento e você tem bem a quem puxar. Relaxe. Não é assim que a banda funciona não, viu, Bel? Alguém tem cigarro? Eu tenho um adesivo de nicotina, quer? Como é que ele tá? O médico disse que tá nas últimas, que morre a qualquer momento. Tá vendo? Não foi mentira. Vai ver, foi presságio. Tá certo, Bel, tá certo. Quero ver se ele não morrer, se você vai prever o tapa que eu vou dar na sua cara. Quer, Vilmar? Tá pensando o quê? Ah, minha filha, eu sou pequena, mas não sou pedaço. Eu pego meu diploma de beco e dou na sua cara também. Avatar. Ah. Fecha a porta, motor! Olha só, eu tava trabalhando num super projeto publicitário. Eu larguei tudo pra ver o morto. Chega aqui, homem tá vivo. Ninguém merece. Aff. Aqui, Vilmar, seu doce, ó. Tá maravilhoso, do jeito que eu lembrava. Ô, Vilmar, tem coisa que a gente nunca esquece. Eu sempre guardo um pouquinho na geladeira, esperando você voltar. E finalmente você voltou. Tá cheirando mesmo, mas sabe o que eu queria mesmo? Uma comida salgada. Não sai comida nesse restaurante, não, é? Não. Você vai lá na cozinha e faz, viu? Sabe por quê? Eu trabalhei o dia todo, eu tô sem energia, viu? Eu só Vai fiz lá. perguntar se tinha. Ô, Rose, você me ajuda? Daqui a pouco. É muito tocante sua vinda, Vilmar. É tão bom passar os últimos dias com o Paiinho. Fui enganada, achei que já era morto. Achei que tava vindo pro enterro, tô na unção dos enfermos. Independente. Mostre que você tem bom coração. E perdoe Paiinho pelo que ele lhe fez.
Não, Geralda. Quando eu parti desse inferno, com 12 anos, uma menina de 12 anos, eu só prometi uma coisa pra mim mesma. Eu voltava pro enterro desse homem pra cuspir no caixão dele. Ai, credo, menino. Aí também nem eu sabia. Pra que cuspir? Que besteira é essa? Besteira uma porra. Aí você calha a boca que eu meto a mão na sua cara. Aí, Geraldo, também nem assim, não. Tenta entender o lado da menina. E você não se meta não, viu, Rose? Eu fiquei tomando conta de tudo aqui sozinha. O que, Geralda? Abandonada por cada uma das senhoritas. Não venha pra cá me dar lição de moral, não. Viu, Rose? Hoje não. Hoje não. Agora você já vai querer fazer a menina sentir culpa também, Geralda. Para com essa mania. Você é insuportável. Não aguento isso não. Bora, Bel. Bora fazer logo essa comida antes que eu role de novo na areia com Geralda. Fica a mão na cara, porra. Mulher insuportável do cara. Vai tomar no cu, porra. Caralho, vai se fuder também. Rose, que rancor é esse que você tem com Geralda, mulher? Eu tenho meus motivos. Quais? Pra que ficar bulindo com o passado? Pra depois ele se revoltar e dar uma rasteira na gente só pra gente deixar de ousadia com ele. Eu não tô falando do passado, eu tô falando de presente, talvez até do futuro. Quem é que sabe quando é que a gente vai se ver de novo, Rose? E olha só, essa história sempre foi muito mal contada. Pra você sair daqui como você saiu, alguma coisa aconteceu e tem o dedo de Geralda no meio. Mamãe sempre desconfiou. Aproveite que tá bebendo e conte aí o que foi. Oxi. Eu fui embora porque eu quis. Mentira, tem alguma coisa aí. Tem o quê, Bel? Tem o quê? Não sei, conte. Você quer saber? Você quer saber mesmo? Geralda mais Painho mataram mamãe. Mataram como se mamãe morreu anos depois que você foi embora daqui? De desgosto. Desgosto de quê, filha de Deus? Foi há mais de 30 anos. Nós estávamos dormindo em nosso quarto. Foi depois da fogueira de São João. Eu sempre tive insônia, você sabe disso, né? Mas nesse dia eu estava tão cansada que eu caí no sono. Quando eu acordei, no meio da madrugada, eu olhei para a cama de Geralda e vi um homem lá com ela. Eles estavam transando ali no nosso quarto com a gente dormindo. Continuei fingindo que estava dormindo. Fechei os meus olhos. Foi então que eu reconheci a voz. Era Painho Bel. Painho mais Geralda. Transando ali no quarto. Eu fiquei transtornada, enlouquecida. Quando Geralda apareceu grávida, eu não suportei, foi o fim pra mim. Eu tive que ir embora. Bel, imagine, Bel, mamãe acolheu Geralda grávida. Criou Vilmar como se fosse filho dela. Pra depois descobrir que Vilmar era fruto da putaria, da sacanagem de Geralda com seu marido, Bel. Você tá se ouvindo, Rose? Vilmar é filho de Geralda com papai. Painho estuprou Geralda, Rose. Quem falou estupro, Bel? Eu tô falando, Rose. Painho estuprou Geralda. Foi sacanagem, putaria deles dois. Foi não, Rose. Painho sempre foi um bêbado, um escroto, um filho da puta. Pegou várias meninas por aí na praia, na rua, no mato. E naquela noite, Geralda foi a vítima. Painho estuprou Geralda, Rose. Você tá louca, Bel? Impossível. Não tô não, Rose. E eu já rodei o mundo, Rose, e eu posso te dizer, isso é mais comum do que você imagina. Painho estuprou Geralda, Rose. Estuprou. Eu vi tudo. Você tá cometendo uma injustiça muito grande com Geralda. Será? Eu vi. Não. Foi. Não. Ela é vítima. Ela é vítima, Rose. Tava lá, Bel. Ela é vítima, Rose. Painho estuprou Geralda. Eu vi tudo, Bel. Estuprou Geralda, Rose. Eu não fiz nada.
Faz tanto tempo. Parece até outra vida. Na verdade, é outra vida. Sempre sozinha, largada de lado por todos. Foi nessa praia. 5 meninos do colégio me cercaram. Que surra. Fizeram miséria comigo. O que não se compreende gera raiva. Esse ódio vira agressão no corpo que não se entende. Por horas e horas. Anos. Sabe o que mais doeu? Não foram socos ou chutes. Nem as picas, nem os paus. O que eu vi no horizonte. De longe, assistindo tudo, tava painho. Ficou observando tudo sem fazer nada. Quando acabou, ele veio caminhando até mim, olhou nos meus olhos e cuspiu na minha cara. Foi embora. Não tinha vontade pra me levantar. Uma pessoa sem vontade é um trapo de gente. Fiquei ali, jogada no chão. Quando eu tive força, tive muita, levantei, tomei um banho de mar, vesti minha roupa rasgada e nunca mais voltei. Mas prometi, devolveria o cuspe no dia da morte dele. Na cidade grande, sofri todos os tipos de abusos e violência. Mas nada se compara àquele cuspe vindo da província. Sempre que algo de terrível me acontecia, eu pensava nisso e erguia a cabeça. Quem sobrevive ao catarro paterno? Sobrevive à merda no mundo. Eu precisava viver pro dia de hoje. Levei comigo só meu ódio e minha promessa. Mas hoje eu tô aqui, pra reparar a história e tirar esse câncer de saliva que eu carrego comigo há mais de 15 anos. Ele vai morrer. Você vai poder recompor a sua história. Aí, sem essa mágoa, você vai voltar para casa. Minha casa? Seu lar. Aqui? Comigo. Eu já tenho minha casa em feira, já. Minha família. Bora. Aqui, ó. Comida! Comida! Que delícia! Senhor, dai pão a quem tem fome. E Fome de justiça a quem tem pão. Bora comer. Deixa eu dividir certinho aqui, viu? Eu fiz um pouquinho só. Como assim, família? Sou casada. Casada? Aí também nem eu sabia, viu? Mas muita novidade. Marina. Oi? É o quê? Não, peraí, porque agora ficou difícil até pra mim. Lá vem. Você é casada com uma mulher? Uhum. Oh, quer dizer que você virou uma mulher pra... Ei, eu não virei, eu sou mulher. Mulher trans e lésbica. Puta que pariu. Puta que pariu. Agora eu tenho que concordar com Geralda, viu? Quer dizer que você cortou o pau pra correr atrás de buceta? Ai! Rosa, eu não cortei, eu já expliquei. Entenda, não é difícil de entender. Eu não gosto de pica. Nem em mim, nem nos outros. E ser mulher não tem nada a ver com gostar de homem. Existem mulheres lésbicas, só uma, é só isso. Meu gênero é minha identidade, é quem eu sou. Minha sexualidade é meu afeto, porque eu me atraí uma coisa não influencia a outra, gente. Só isso. Já viu vocês que eu não sou nenhum ET? É difícil entender tudo assim de supetão. Ai, desculpa, viu, Geralda? Mas você é um ET, sim, viu? Aliás, nós somos uma dupla de ETs. Olha, ET anciã, vem aqui comigo que eu quero ter uma conversinha com você, né? Oxe, fale aqui, ó. Ah, Geralda, para com isso, vinha! Mulher complicada, viu? Toma aqui o omelete, aqui tem até ossos que esse é omelete. Né? Desculpa, Geralda.
Eu perdoei, painho. É só aquela vez. Foi. No outro dia ele sumiu. Levou quase um mês. Quando voltou, fez aquela palhaçada com os santos de mamãe. Ele já era outro quando assimilei tudo. Já não tinha mais espaço para ódio nem rancor. Não satisfeito, o filho da puta, depois de anos e anos, com remorso, foi lá, contou tudo pra mamãe, que Vilmar era filho dele. Foi o fim. Aquela mulher forte, altiva, foi encolhendo, 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 até desaparecer da cama. Mamãe morreu de tristeza generalizada, Rose. Meu Deus. Eu nunca enxerguei. Eu acho que eu nunca quis. Eu sempre te culpei. Em cada filho que eu perdia, eu sentia ainda mais raiva de você, que além de desgraçada, ainda tinha tido a felicidade de ser mãe. Eu nunca fui mãe, Rose. Quando eu pude ser, já não tinha mais filho. Filha. É, filha. Eu sinto muito pelos filhos que você perdeu. Eu sinto muito pelo filho que você não teve, Nilce. Nilcinha foi a primeira. Ia ser pescadora para manter a tradição da família. A guardiã desses rios. A guerreira das barragens. Já estava tudo certo. Era só pegar o menino e ganhar o mundo. Tirando ele de tanto ódio, tanto rancor. Quem sabe fosse feliz. José Raimundo. José Raimundo ia ser professor de gente pobre e ensinar tudo o que aprendeu por um mundo menos desigual. Semeador de inteligência. Poderíamos ir para Itacaré ou Barra Grande. Fazer um restaurante como esse, mas só que com vida. O terceiro foi Márcio. Ia trabalhar com a terra, homem do campo. Ia fazer discurso orgânico, alimento político. Trabalharíamos juntos. Eu na cozinha, ele no salão. Todos iam dizer: nunca vi mãe e filho se completarem tanto como a gente. Doroti. Doroti ia ser religiosa a defender o povo miserável dos poderosos pelo olho do jaguar. E no fim colocaria ele para dormir, contando história que nunca vivi. Leve, sem dor. Marielle. Caçula. Marielle ia ser grande, gigante. Mas nem ia ficar aqui, não. Ia ganhar o mundo. Eu ia ligar a TV e ia dizer: tá vendo essa aí? É minha filha. Eu acho que ela seria presidenta do país. Seríamos uma família. Seríamos heróis. Passado irreparável. Aborto de futuro. Deus é pai, viu? Nada desse velho morrer. Ah, ele é forte, sempre foi. Pelo amor de Deus, gente. Isso é jeito de falar do nosso pai? Não, pai, é um castigo. Mas é o que tem pra hoje. O que importa é que ele é nosso. Aqui nada, é um pai escroto que não morre, um ex-marido que não dá paz. Ah, olha, o único homem que presta na minha vida é o Oscar. Ô, Bel. Bel.
Enfia esse Oscar no cu, porra. Ai, ai, deixa eu te falar. No cu não, mas aqui, ó. Eita, ai, é o Oscar entrando e eu gozando. Ah, desgramado. Louca de Misericórdia! Começou a cabecinha! Tudo doida, Deus é pai! Ô, Geralda, se pegar essas irmãs arcanjo e botar no liquidificador e bater, não dá meio copo de normalidade. Mas de abestalhagem, a jarra faz transborda! Deus é pai! A gente é o que é e basta. Eu mesma não me compare com você. Eu sou Vilma, essa força da natureza, filha de Logum Edé. Filha de quem, menina? De meu pai, Logum Edé. Como assim, seu pai? Geralda, é o orixá da menina, o dono da cabeça dela? Tia Jurema de Candomblé. Você quer não, você quer não. É o que isso aí? Há muito tempo em Oió, Oxum vivia com o rei Xangô, mas não era feliz. Então, em busca de um novo amor, partiu, trilhou, na mata andou, certeiro com seu ofalda, caçava pro povo Nagô. Ouviu no mato cantar, pele de ouro, beleza e luz, o axé uniu, o amor floriu, Oxóssi caçador, Oxóssi é o grande amor de Oxum. Logum Edé nasceu no rio de Oxum. Quem chega na mata é Logum Edé. Quem chega na mata é o dono da festa do povo de Odé, festa de príncipe. Da profundeza da beleza do rio Oxum, e Boalama é quem chama o menino Logum. É de longe a flecha, mecha dourada que infesta a floresta, seta que aponta a certeza que resta. Nem 200 e tantas contas dão conta. Pescoço de moço de pescador, homem caroço do pomo maior, príncipe caça o princípio que for. Dono da fome que mata o que come. Não some o teu nome de chefe, Senhor. Não dorme. Toma, domine Jexá. Camarão do abdômen de fogo, orixá. Nativo na mão a bebé de Pondá. Enrilé, Paiodé, efusivo no alfá. Altivo do peito bem feito, se move do jeito do seu ancestral. Peixe do feixe vermelho, a mancha de sangue se deixa no sal. Bico de papagaio, pata de elefante. Elegante, na frente do fronte não sente a patente de ser general. Bico de papagaio, pata de elefante, elegante, na frente do fronte não sente a patente de ser general. Bico de papagaio, pata de elefante, elegante na frente do fronte, não sente a patente de ser general. Bico de papagaio, pata de elefante, elegante na frente do fronte, não sente a patente de ser general. Que lindo! Eu sinto saudade de vocês. Baixou a canceriana. É verdade. Eu não sei se sinto saudade do que a gente foi ou do que a gente poderia ter sido. Ô, Gel, a gente ainda pode ser. Quem tá morrendo é o velho. Nós estamos bem vivas. É, o tempo passou tão rápido que às vezes eu nem sei se eu vi. Eu sinto falta da fogueira, do milho assado, de Geralda tocando acordeon. Era tão bom. Você toca acordeão Há muito tempo, e não toca mais por quê? porque me faz chorar. Ô, Gel, mas o acordeão tá aí no depósito que eu vi. Eu não sei tocar. Toca, Geralda. Toca. Eu vou gostar de ouvir. Se a gente não sabe se ama, se a gente não sabe se quer, não vai saciar essa chama, se não decifrar o que é. Se algo entre nós se insinua e doce tortura nos traz, o que delicia tortura e não dá descanso nem paz. É que o amor não se dissolve assim sem
se disfarça se quer. Não dá pra deixar pro outro dia de outra semana qualquer. É que o amor não se dissolve assim sem dor, se não for até o fim. É que o amor não se dissolve assim sem dor, se não for até o fim. Pronto? O que será que vem do lamentoso sopro? Acordeon que meus dedos cansados já não visitam mais. Dançarinos da maldita melodia. Silêncio, Odeon. O que será que eles têm a dizer do enternecido sopro de vida que me restou? E o que será que eles têm a dizer do enternecido sopro de vida que agora sou? Empoeirado, guardado, segredos sagrados, sangrando de dor, desafinando, finado, findando, fadado, fodendo amor, despedaçado em pedaços, estilhaços de caco que sou. Meu peito acordeon. Quando você chegou, tratou de esquecer tudo que é dor. E agora que é tarde sem ser, e o tempo a gente nunca teve, e é uma ave no céu e uma pedra na mão. Põe a menina no colo outra vez, se espelha no céu a bebê doce mãe. Deixa dançar outra vez, seus dedos tão doces no acordeon. E agora que é tarde sem ser, e o tempo a gente nunca teve, e é uma ave no céu e uma pedra na mão. Põe a menina no colo outra vez, se espelha no céu a bebê doce mãe. Deixa dançar outra vez, seus dedos tão doces do acordeon. Meu peito acordeon. Quando você chegou, tratou de esquecer tudo que é dor. Meu peito acordeon. Quando você chegou,
Trato de esquecer tudo que é dor. Meu peito acordeon quando você chegou. Trato de esquecer tudo que é dor.